uma estrada tranquila à beira do lago. Uma mulher grávida dirigia de volta para casa depois de uma consulta médica. 4 motocicletas surgiram no retrovisor, aproximando-se rapidamente. O que parecia ser apenas um ato de fúria no trânsito, na verdade, não era. Por trás daqueles motores, havia um plano bancado por ciúme e ganância. Uma amante acreditava que poderia assustar a esposa para tirá-la do caminho, mas ela não sabia que uns pequenos olhos observavam tudo, escondidos entre as árvores. Aquela menina lembraria de cada rosto, de cada som e de cada segredo. Esta é uma história de traição, coragem e a justiça que apenas a verdade pode trazer. Fique conosco até o final, porque você não vai acreditar em quem será a peça-chave para desvendar este caso. Se esta história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais narrativas como esta e comente abaixo. Qual detalhe sutil que os adultos ignoraram você acha que foi crucial para a Lívia? A sua participação faz toda a diferença para o nosso trabalho. O sol da tarde brilhava suavemente sobre a estrada próxima ao lago. Era um dia que parecia tranquilo demais para esconder algo cruel. O ar tremia sobre o asfalto e o zumbido das cigarras se espalhava entre as árvores. Um sedã prateado avançava lentamente pela curva. Dentro, uma mão descansava sobre uma barriga arredondada. O nome dela era Amélia Costa, com 7 meses de gravidez, ainda aprendendo a respirar em meio aos silêncios de seu marido, Ethan. A janela estava semiaberta, deixando a brisa seca entrar. No banco do passageiro havia um envelope pardo do hospital, com uma nota dobrada. Amélia sorriu levemente ao aumentar o volume do rádio. Uma antiga canção de amor preencheu o carro. Por um momento, ela se sentiu calma, quase segura. Então, a estrada se estreitou, as barreiras ficaram mais finas e o ar mudou. Da extremidade da curva veio um barulho grave. Começou como um trovão distante, depois ficou mais forte, mais próximo, até que o chão pareceu tremer. Amélia olhou pelo espelho retrovisor. 4 motocicletas pretas apareceram do nada. Seus corpos cromados brilhavam ao sol como lâminas. Os condutores usavam capacetes escuros, rostos escondidos e coletes de couro que rangiam enquanto se inclinavam na velocidade. Amélia franziu a testa e reduziu a velocidade para deixá-los passar. Mas eles não passaram. Eles cercaram seu carro. Um à esquerda, outro à direita, 2 atrás. O som dos motores devorou tudo. A música, o vento, até mesmo as batidas do seu coração. O que eles estão fazendo? Ela sussurrou, apertando o volante com força. Seu pulso acelerou. O motociclista à sua esquerda virou a cabeça. Uma tatuagem de cobra se enrolava em seu pescoço, brilhando sob a luz. Ele bateu 2 vezes no vidro com um nó do dedo enluvado. O som foi seco e deliberado. Depois, ele gritou através do capacete. Amélia Costa! A respiração dela parou. Antes que pudesse responder, ele deu um soco no vidro. Outro motociclista chutou a porta lateral. O carro desviou para a beira da estrada. Ela freou com força, os pneus guinchando contra a poeira. O mundo inclinou. Em pânico, ela abriu a porta e saiu cambaleando. Uma mão protegendo a barriga, a outra cobrindo o rosto do sol. Os motociclistas a cercaram como predadores. O cheiro de gasolina se misturava com a poeira quente. O do tatuagem desmontou e se aproximou. A sombra dele se alongou sobre o asfalto. Mensagem entregue, ele disse, com a voz abafada pelo capacete. Em seguida, ele estendeu a mão. O golpe não foi com toda a força, mas foi o suficiente para derrubá-la. Amélia caiu com violência sobre o cascalho. As pedras cravaram em sua palma. O calor do chão atravessou seu vestido. Ela ofegou,
tentando proteger o estômago. Em meio ao barulho, ela ouviu risadas. Os motores rugiram novamente e em segundos eles desapareceram, perdendo-se na curva como se tivessem sido engolidos pelo sol. Por alguns momentos, não houve nada, apenas o eco suave das motocicletas sumindo na distância. Amélia permaneceu imóvel, respirando com dificuldade, a mente girando entre a dor e a incredulidade. O cabelo grudava nas suas bochechas. A poeira pairava no ar dourado ao seu redor. Ela sussurrou a primeira coisa que lhe veio à mente. Por favor, que não seja o bebê. Um barulho veio das árvores próximas. No início, ela pensou que fosse o vento, mas atrás dos juncos altos estava uma pequena figura imóvel. Uma menina de não mais que 6 anos, com cabelo cacheado e um vestido branco com flores amarelas. Ela segurava um ursinho de pelúcia gasto contra o peito. Seus olhos estavam arregalados, sem piscar. Ela se chamava Lívia Paz. Tinha estado caminhando pela trilha à beira do lago, procurando seu gato perdido, quando viu tudo. Amélia não a notou. Tentou se levantar, mas a dor percorreu seu flanco. A menina permaneceu atrás da árvore, tremendo, com medo de se mover. Queria correr, mas seus pés não respondiam. O único som era o leve roçar do seu vestido e o ranger distante do pier do lago. Depois do que pareceu uma eternidade, Amélia conseguiu pegar o telefone. Seus dedos tremiam. A tela estava rachada, o botão de chamada piscando. "Ajuda, por favor", ela sussurrou. Então seu braço caiu, sem forças. A menina deu um pequeno passo à frente. Viu a mulher caída no chão, com o vestido azul rasgado e o rosto pálido sob o céu brilhante. O ursinho de pelúcia escorregou das suas mãos e caiu na grama. Ela não sabia o que fazer. Só sabia o que tinha visto. 4 motociclistas, a tatuagem de cobra, o medo da mulher e o carro escuro estacionado atrás das árvores que partiu logo após as motos desaparecerem. A luz do sol brilhou sobre a placa traseira o tempo suficiente para ela se lembrar do formato das letras. Depois, desapareceu ao virar a curva. A menina recuou, com o coração batendo forte, e começou a correr. O ursinho de pelúcia balançava em seu braço enquanto ela corria pela trilha em direção à sua casa. Atrás dela, o lago brilhava sob a luz da tarde, tranquilo novamente como se nada tivesse acontecido. Ao longe, Amélia continuava caída na estrada, uma mão sobre a barriga e a outra pressionando o chão para se sustentar. O silêncio era imenso. O sol continuava brilhando, luminoso e indiferente. Uma libélula pousou perto da sua mão. Por um instante, foi a única coisa que se moveu. Então, fracamente, ouviu-se o som de um carro se aproximando. Talvez ajuda, talvez tarde demais, mas em algum lugar, uma menina já corria com a verdade, e essa verdade, embora carregada pela menor das testemunhas, logo mudaria tudo. A luz da manhã entrava pela janela da cozinha, tingindo de dourado o mármore da bancada. Amélia Costa estava ao lado do fogão, servindo-se de uma xícara de chá. A casa cheirava suavemente a lavanda e torradas. Por um momento, tudo parecia normal. Era o tipo de manhã que ela desejava depois de meses de distância e discussões. Seu marido, Ethan, entrou com seu habitual terno cinza, já checando o telefone. "Você vai ao médico de novo hoje?" ele perguntou, sem olhá-la. "Apenas um check-up. Disseram que está tudo bem, mas querem monitorar o coração do bebê com mais frequência." "Bom", ele respondeu brevemente, deslizando o dedo pelas mensagens. "Tenho uma reunião às 10. Não me espere para o almoço." O tom dele não era cruel, era pior. Era vazio. Amélia olhou para o chá e o mexeu devagar.
A colherzinha de prata tilintou contra a xícara, preenchendo o silêncio entre eles. Ela costumava amar manhãs assim, quando Ethan brincava sobre a quantidade de açúcar que ela colocava no chá, quando o sorriso dele ainda chegava aos olhos. Agora, ela mal reconhecia o homem à sua frente. Você tem trabalhado até tarde muitas noites, ela disse suavemente. É tanto trabalho assim? A mandíbula de Ethan se crispou. Sempre é. A conversa terminou ali. Ele guardou o telefone no bolso, pegou as chaves e caminhou em direção à porta. Quando pegou a pasta, o telefone vibrou novamente. Por um segundo, Amélia viu o nome na tela. Antes que ele a virasse. Vanessa Mendes. Seu peito apertou. Tentou engolir a dor, mas o chá ficou amargo na garganta. Nos vemos esta noite, disse Ethan, sem olhá-la. A porta da frente se fechou com um clique, deixando para trás um silêncio mais pesado do que qualquer discussão. Amélia permaneceu de pé por muito tempo, com a xícara ainda na mão. O bebê se moveu suavemente sob suas costelas, um pequeno bater de asas que a fez voltar a si. Ela deixou a xícara e forçou um sorriso. É só mais um dia, ela sussurrou para si mesma. Apenas mais um check-up. Ela subiu as escadas para se preparar. O espelho refletia uma mulher que ela mal conhecia. Seu cabelo, antes cheio de cachos, estava preso em um coque solto. Seus olhos pareciam cansados, embora ela tivesse dormido quase 8 horas. Pôs a mão sobre a barriga e tentou imaginar o rosto do filho. Isso lhe deu força. Antes de sair, guardou sua pasta do hospital, uma garrafa de água e a pequena pulseira de berloques que sua mãe lhe havia dado como amuleto de sorte. Em seguida, parou em frente à mesa do hall de entrada, onde ainda estava a foto do seu casamento com Ethan. Na imagem, ele sorria com a mão sobre a dela. Ela quase virou o porta-retrato de cabeça para baixo, mas se conteve. Em vez disso, respirou fundo e saiu. O bairro estava tranquilo e luminoso. Flores de verão adornavam as cercas e o céu era de um azul claro. Enquanto dirigia, seu reflexo aparecia no espelho retrovisor. Tentou sorrir, embora não lhe saísse natural. Em um semáforo, olhou para a folha da consulta médica no banco do carona. Sua médica havia escrito uma nota. Você está indo muito bem. Mantenha uma atitude positiva. Ela sorriu fracamente e pôs a mão sobre a barriga. O bebê respondeu com um pequeno chute, como se estivesse a responder. Durante a primeira parte do trajeto, tudo parecia normal. Pássaros nos fios, um corredor acenando da calçada, um caminhão de entregas passando com música alegre. Nada alertava para o que aquele dia traria. Do outro lado da cidade, na mesma hora, Vanessa Mendes estava sentada em uma cafeteria perto da janela. Suas unhas cuidadas batiam na borda de uma xícara de café. O homem à sua frente cheirava a gasolina e cigarros. Sua jaqueta tinha patches de caveiras e asas. Entre eles, havia um mapa dobrado. Ela sai do hospital por volta das 2, disse Vanessa em voz baixa. Pega a estrada do lago todas as vezes. Você reconhecerá o carro. O homem assentiu, guardando o mapa no bolso. O mesmo acordo de antes? Não, ela disse, baixando ainda mais a voz. Desta vez, deixe claro. Não quero que ela se sinta segura novamente. A garçonete se aproximou com a conta. Vanessa sorriu docemente, seu charme ensaiado, seu tom amável. Obrigada, ela disse, deixando algumas notas e uma gorjeta generosa. Quando a garçonete se afastou, os olhos de Vanessa ficaram frios novamente. Ela pegou um batom da bolsa, pintou a boca de vermelho escuro e sussurrou. Ela não pertence à vida dele. Lá fora, o rugido de uma motocicleta quebrou a calma. O motociclista se levantou, assentiu uma vez e se foi sem dizer uma palavra. Do outro lado da cidade, Amélia chegou ao hospital. A enfermeira a recebeu com um sorriso e a conduziu a uma sala tranquila.
O som rítmico do monitor fetal preencheu o espaço como música. Bip, bip. Constante, forte. Amélia sorriu em meio às lágrimas. Seu bebê está perfeitamente saudável, disse a enfermeira. Tente não se estressar muito. Amélia assentiu, secando a face. Eu tento. Tem sido alguns meses estranhos. A enfermeira devolveu o sorriso. Os bebês sentem quando as mães estão tristes. Mantenha seu coração tranquilo, certo? Farei o meu melhor. Quando a consulta terminou, Amélia atravessou o hall banhado pela luz do sol. O mundo ainda parecia amável e perdoador. Ela parou na pequena cafeteria perto da saída e pediu um café descafeinado. Na mesa ao lado, uma mãe e sua filha adolescente riam enquanto comiam muffins. Amélia as observou por um momento, sentindo um leve nó no peito. Ela desejava aquela paz novamente, aquela que não dependia da aprovação de ninguém. À 1h45, ela pagou sua bebida e caminhou em direção ao estacionamento. A brisa da tarde trazia o cheiro de pinho das colinas próximas. Sentiu outro movimento na barriga e sorriu. Quase em casa, querido, ela sussurrou. Ela não notou o SUV preto estacionado 2 fileiras atrás do seu carro. Dentro, Vanessa Mendes observava através dos vidros fumê. Seus óculos de sol refletiam a figura de Amélia ao longe. Seu telefone vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. Rex, estamos prontos. SUL. Vanessa digitou 2 palavras. Faça isso. Então, deixou o telefone virado para baixo no assento e saiu dirigindo. Amélia entrou no carro, ligou o motor e pegou a estrada do lago, sem saber que 4 motocicletas já a esperavam no final da curva. O sol continuava brilhando, o céu ainda estava limpo e o mundo parecia amável. Mas essa amabilidade estava prestes a desaparecer no espaço de uma única batida de coração. O restaurante ficava à beira da rodovia, o tipo de lugar onde caminhoneiros paravam para um café barato, enquanto música country tocava em uma velha jukebox. A luz do sol entrava pelas amplas janelas, pintando faixas douradas sobre o chão xadrez. Dentro, Vanessa Mendes esperava em uma mesa no fundo, com seus óculos escuros apoiados ao lado de uma xícara meio vazia. Cada detalhe dela parecia calculado: o batom vermelho, os brincos de pérolas, o blazer branco que não pertencia a um restaurante de beira de estrada. À sua frente estava sentado um homem corpulento como uma muralha. Seus braços estavam cobertos de tatuagens e cicatrizes, sua jaqueta adornada com caveiras e chamas. Ele se chamava Rex Dalton, líder de uma pequena gangue de motociclistas que cuidava de trabalhos sobre os quais as pessoas preferiam não falar. Ele mexia o café lentamente, os anéis batendo na xícara. Tem certeza disso, senhora? Ele perguntou. É de dia. As pessoas veem coisas. Vanessa sorriu sem calor. As pessoas veem o que querem ver. Além disso, ela sempre dirige sozinha. Ninguém notará nada. Rex se recostou, estudando-a. E o marido, ele sabe de algo? Ele não sabe de nada, respondeu Vanessa com a voz doce como o mel que esconde uma lâmina. Ele pensa que estou em um retiro de spa. Ele fará perguntas? Não. Rex tirou um mapa dobrado do bolso e o estendeu sobre a mesa. Mostre-me a rota novamente. Ela apontou com o dedo perfeitamente cuidado. Aqui. Ela sai do hospital por volta das 1h45. Pega a estrada do lago porque é mais tranquila e mais bonita do que a rodovia principal. Há uma curva perto do pier antigo. Sem câmeras, sem casas. É aí que devem esperá-la. Rex assentiu lentamente. Você quer que a machuquemos ou apenas que a assustemos? Os olhos de Vanessa piscaram. Uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Então ela disse,
Assuste-a. Não quero que ela morra. Só quero que ela entenda que não pertence mais a esse casamento. Rex sorriu, mostrando um dente ausente. O medo às vezes funciona melhor do que a dor. Ótimo, disse Vanessa, levantando a xícara. Seu reflexo tremeu no café escuro. Certifique-se de que ela não se esqueça. Enquanto falavam, uma garçonete passou perto da mesa. Era uma jovem com olhos cansados e um rabo de cavalo que se desfazia a cada pouco. Ela ouviu fragmentos da conversa sem querer. Palavras como estrada do lago e hospital a fizeram parar. Ela fingiu limpar uma mesa próxima para ouvir mais, mas a próxima canção da jukebox tocou mais alto e cobriu as vozes deles. Rex terminou seu café e se levantou. Quero a metade agora, ele disse. Vanessa abriu a bolsa, pegou um envelope grosso e o deixou sobre a mesa. As bordas estavam perfeitamente dobradas. O restante quando tudo acabar. Rex o pesou na mão e assentiu com satisfação. Você terá notícias minhas antes do anoitecer. Vanessa o observou sair do restaurante, as botas ecoando no chão. Pela janela, ela o viu subir na motocicleta, ligar o motor e partir com um rugido que fez os vidros vibrarem. Por um momento, ela permaneceu sentada, os dedos tamborilando na mesa. Um leve sorriso apareceu em seu rosto, embora seu reflexo no vidro parecesse diferente. Havia algo de inquietação por trás da segurança. A garçonete se aproximou com a conta. Tudo bem, senhora? Perfeito, respondeu Vanessa. Sua voz era cortês, mas seus olhos estavam distantes. Ela pegou algumas notas, deixou uma gorjeta generosa e acrescentou: fique com o troco. Quando a garçonete se afastou, Vanessa pegou um pequeno espelho da bolsa e o abriu. Seu batom havia desbotado. Ela o reaplicou com cuidado, delineando os lábios com precisão lenta. Vermelho, impecável, final. Lá fora, a rodovia brilhava com o calor. Um caminhão passou rugindo, levantando poeira ao redor dos seus saltos enquanto ela saía para o sol. Ela parou, olhando o horizonte. Em algum lugar, Amélia provavelmente sorria, dirigindo para sua consulta médica e cantarolando uma música no rádio. A mandíbula de Vanessa se tensionou. Ela subiu em seu SUV preto e ajustou o espelho retrovisor. Seu telefone vibrou no banco ao lado. Uma mensagem apareceu de um número desconhecido. Tenho o dinheiro. Espero sua ligação. Vanessa digitou uma resposta rápida. Prepare-se em 1 hora. Em seguida, ligou o motor e voltou para a estrada em direção às colinas. Dentro do restaurante, a garçonete pegou a luva do envelope que Vanessa havia deixado. Um pequeno pedaço de papel havia escorregado por baixo, provavelmente por acidente. Ela o pegou e franziu a testa. Estava escrito com letra clara: Estrada do Lago, 1h45 p.m., seguido de um número de placa. Ela hesitou por um momento, sem saber o que significava, e o guardou no bolso do avental, pensando em jogá-lo fora mais tarde. Quando voltou a olhar pela janela, o SU já havia desaparecido. Vanessa dirigia com uma mão no volante e a outra marcando o ritmo de uma música que só ela conseguia ouvir. Seus pensamentos iam mais rápido do que o carro. Ela dizia a si mesma que isso não era vingança, apenas uma correção. Uma forma de tirar do caminho o problema que se interpunha entre ela e a vida que queria. Ethan não entenderia um dia, talvez até lhe agradecesse. Mas uma parte dela, enterrada sob camadas de arrogância, se perguntou se havia ido longe demais. Ela afastou o pensamento, aumentou o volume da música e pisou mais no acelerador. Do outro lado da cidade, Ethan Costa estava em seu escritório no centro, olhando para o telefone. Uma mensagem de Vanessa piscava na tela. Tudo será resolvido hoje. Ele franziu a testa
e escreveu: "O que você quer dizer?" Nenhuma resposta chegou. Ele suspirou e voltou para sua reunião, sem saber que seu silêncio logo lhe custaria tudo. Nesse mesmo momento, Amélia saía do estacionamento do hospital, cantarolando suavemente. O sol estava alto e amável, e a estrada estava limpa. Ela não notou o mesmo SUV preto estacionado a 2 quadras, com uma motorista que observava cada um dos seus movimentos. No restaurante, a garçonete limpava a última mesa perto da janela. O rádio crepitou e mudou para as notícias. A polícia local lembra aos moradores que evitem a estrada do lago esta tarde devido a trabalhos de manutenção. Ela ficou imóvel, as palavras estrada do lago se repetindo em sua mente. Sua mão roçou a nota dobrada no bolso. Algo dentro dela dizia que não deveria jogá-la fora. O relógio sobre o balcão marcava a 1h30. Muito longe, naquela mesma estrada, 4 motocicletas já esperavam sob o sol, com os motores desligados e os capacetes brilhando. E um pouco mais atrás, um SUV preto parava sob as árvores. Dentro, Vanessa olhou para o relógio e sorriu. Quase na hora, ela sussurrou: "Vamos ver se ela aprende o seu lugar." Os motores começaram um por um. Os pássaros fugiram dos galhos. A tranquila tarde estava prestes a ser quebrada. O sol era tão brilhante que fazia o lago parecer de cristal. A estrada que o rodeava estava tranquila, quase demasiado tranquila. Amélia Costa ajustou seus óculos de sol e aumentou um pouco o ar-condicionado. O bebê estava inquieto naquela manhã, e ela mantinha uma mão sobre a barriga enquanto dirigia. Sua canção favorita tocava suavemente no rádio, o tipo de melodia que fazia as viagens longas parecerem mais curtas. Ela sempre amou aquela estrada. A água, as árvores, o céu aberto. Era sua rota de fuga do barulho da cidade e das coisas nas quais ela não queria pensar. Mas naquela tarde, a calma parecia mais pesada do que o habitual, como se o próprio ar contivesse a respiração. Ela passou em frente ao velho pier de madeira, aquele que estava fechado há anos. A placa ainda dizia "proibido passar", embora a tinta tivesse desbotado em listras cinzas. Ao se aproximar da curva, ela reduziu a velocidade. A luz do sol filtrava-se entre as árvores, criando faixas de sombra que deslizavam pelo para-brisa como mãos tentando alcançá-la. Então, ela ouviu. Um rugido grave, mecânico e constante, que crescia a cada segundo. O som de motores. Amélia olhou pelo espelho. No início, não viu nada. Apenas o reflexo azul do lago. Depois, as sombras mudaram e ela os viu. 4 motocicletas, pretas e pesadas, aproximando-se por trás. Seu primeiro pensamento foi de confusão. Talvez estivessem apenas de passagem. Talvez ela estivesse exagerando. Mas quando ela reduziu a velocidade para deixá-los passar, eles também reduziram. Os motores rugiram mais forte, ecoando entre as colinas. O peito dela apertou. Ela agarrou o volante. Uma moto se moveu para a sua esquerda, outra para a sua direita. As 2 restantes se colocaram atrás, tão perto que ela podia ver os reflexos deles no espelho lateral. Eles a cercavam como uma matilha de lobos fechando o cerco. "Por favor, não agora", ela sussurrou, pressionando o acelerador. Os motociclistas seguiram seu ritmo. O que tinha a tatuagem de cobra inclinou-se em direção à sua janela e bateu 2 vezes com um punho enluvado. O som a fez estremecer. Ele levantou a viseira do capacete o suficiente para que ela visse o canto da sua boca se curvar em um sorriso. "Pare!" ele gritou. Amélia balançou a cabeça e continuou dirigindo, com as mãos trêmulas. Tentou manter a calma, pensar com clareza.
Talvez pudesse pedir ajuda, mas o telefone estava enterrado na bolsa, no banco do carona. Quando tentou alcançá-lo, um dos motociclistas virou bruscamente, cruzando a frente do seu carro. Ela gritou e pisou no freio. Os pneus guincharam contra o pavimento. O cinto de segurança cravou em seu ombro. O carro parou bruscamente na beira da estrada. O cascalho se dispersou sob as rodas. Por um instante, o silêncio retornou. Então, tudo aconteceu de uma vez. O líder dos motociclistas desceu da moto e bateu com o punho no capô. "Saia!" ele ordenou. Sua voz era profunda e fria. "Saia do carro!" Amélia ficou imóvel. Balançou a cabeça, as lágrimas começando a encher seus olhos. "Por favor, estou grávida. Deixem-me em paz." Ele inclinou a cabeça, sem mostrar emoção. "Saia." Quando ela não se moveu, ele abriu a porta do motorista com um puxão. A luz do sol bateu em cheio no seu rosto, fazendo-la apertar os olhos. A mão dele a segurou pelo braço e a tirou do assento. Os joelhos dela falharam enquanto caía no pavimento quente. Suas mãos foram instintivamente para a barriga. A tatuagem de cobra se contorceu com o movimento dos seus músculos. Ele a empurrou para trás, não com força suficiente para deixá-la inconsciente, mas o bastante para fazê-la cair no cascalho. O ardor se espalhou por suas palmas e joelhos. O som do seu próprio coração preencheu seus ouvidos. Os outros motociclistas observavam. Um riu baixinho. Outro pegou o telefone para tirar uma foto, até que o líder lançou-lhe um olhar que o fez parar. Amélia ofegou, tentando se levantar, mas a dor em seu flanco era aguda. "Por que estão fazendo isso?" Entre as árvores, um par de olhos pequenos observava. Uma menina com um vestido branco coberto de flores amarelas estava imóvel atrás de um galho caído. Lívia tinha ido ao lago procurando seu gato perdido. Os suaves miados que ela havia seguido desapareceram, substituídos pelo rugido dos motores e pela voz de uma mulher gritando. Ela cobriu a boca com as mãos. O coração dela batia tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. Amélia tentou se arrastar de volta para o carro. Seu telefone havia caído perto do banco do motorista. Ela esticou a mão, os dedos roçando o canto da tela. Antes que pudesse alcançá-lo, o motociclista chutou a porta e a fechou. O telefone desapareceu sob o assento. Ele se agachou na frente dela. "Depois disso, você vai ficar calada", ele disse. Amélia olhou para ele, o sol cegando seus olhos. "Quem te enviou?" Ele não respondeu. Ele se levantou, fez um gesto para o seu grupo e voltou para sua motocicleta. Os motores ligaram. O rugido preencheu a estrada enquanto eles se afastavam, deixando para trás uma nuvem de poeira e cheiro de borracha queimada. A menina atrás das árvores não se moveu. Lela observou até que eles desapareceram pela curva. Em seguida, olhou para o carro e a mulher jogada ao lado dele. Pôde ver o tecido azul rasgado do vestido e a mancha vermelha no braço de Amélia. Ela quis correr para pedir ajuda, mas as pernas não lhe respondiam. Finalmente, ela deu um passo hesitante para a frente. O cascalho rangeu sob suas sandálias. O som fez Amélia levantar os olhos. Os olhares delas se encontraram por um instante. Os lábios de Amélia se abriram, mas nenhum som saiu. Ela parecia aterrorizada, exausta e confusa. A menina ficou imóvel novamente, temendo o que poderia vir a seguir. Um zumbido leve quebrou o silêncio. A tela do telefone de Amélia piscou sob o assento. A menina virou e começou a correr. Não parou até chegar à trilha principal que levava ao bairro. Seu ursinho de pelúcia escorregou do seu braço, caindo na poeira. De volta à estrada do lago, Amélia rastejou até o carro, a cada respiração interrompida. A visão embaçava. Ela conseguiu entrar no banco do motorista e pressionou fracamente a buzina,
esperando que alguém a ouvisse. O som se espalhou sobre o lago vazio. O vento se levantou, trazendo o cheiro de gasolina e pinho. Ela se recostou, com a mão sobre a barriga, sussurrando para o filho que ainda não via. Estamos bem. Vamos ficar bem. Ao longe, o lago brilhava sob o sol, sereno e bonito, como se nada violento jamais o tivesse tocado. Mas em algum lugar além das árvores, uma menina corria para casa, com uma história que ninguém acreditaria. A tarde se desvanecia lentamente em tons dourados. O ar ao redor do lago voltava a ficar quieto, como se a própria natureza tivesse apagado a violência que acabara de ocorrer. Amélia Costa estava sentada sobre o cascalho ao lado do seu carro, o rosto pálido e marcado por lágrimas secas. Cada respiração era curta e rápida. O bebê se moveu sob sua mão. Ela sussurrou com voz trêmula. Está tudo bem, querido. Você está seguro. Nós estamos seguros. Do outro lado da estrada, escondida entre as árvores, uma menina permanecia imóvel. Ela se chamava Lívia Paz, tinha 6 anos. Era pequena para a sua idade, com cabelo cor de trigo e sandálias um número maior. Ela segurava um ursinho de pelúcia gasto pelo braço. Seu gato, um pequeno felino cinza com patas brancas, havia escapado naquela manhã. Ela o havia seguido pela trilha do lago, pensando que o encontraria tomando sol sobre as pedras. Em vez disso, havia testemunhado algo que nunca poderia esquecer. Lívia se mantinha atrás do tronco de uma árvore, com medo de se mover. Seus pequenos dedos se agarravam à casca áspera. Ela ainda podia ouvir o rugido das motocicletas ecoando na sua cabeça. O cheiro de combustível e poeira continuava grudado em sua roupa. Quando finalmente se atreveu a espiar, a estrada estava vazia. A mulher que havia sido atacada tentava entrar novamente no carro. A garganta de Lívia fechou. Ela queria correr para ajudá-la, mas seus pés não respondiam. No fundo, ela entendia que, se aproximasse demais, os homens maus poderiam voltar. Ela recuou com cuidado, as sandálias roçando as folhas secas. Ao virar em direção à floresta, algo chamou sua atenção. A poucos metros, um SUV preto estava estacionado sob a sombra de uma árvore. O motor ainda estava ligado. Por trás dos vidros fumê, uma mulher de óculos escuros observava em silêncio. Lívia não conseguiu ver bem o rosto dela, mas notou um brilho de batom vermelho quando a mulher sorriu. O carro permaneceu por mais um momento e depois se afastou, deixando para trás uma leve nuvem de poeira e o som do cascalho rangendo sob as rodas. Lívia ficou quieta, com o coração batendo forte no peito. Ela sabia que a mulher do carro tinha estado olhando o ataque. Mesmo com 6 anos, podia sentir que havia algo errado naquele sorriso. Ela olhou para baixo e viu mais alguma coisa. Um pequeno pedaço de papel havia caído na beira da estrada. Movia-se com o vento, quase desaparecendo entre a grama. Lívia o pegou. O papel cheirava levemente a perfume. Em uma esquina, havia uma mancha de batom vermelho e alguns números escritos à mão que pareciam parte de uma placa. Ela dobrou o papel e o guardou sob a alça do ursinho de pelúcia. Em seguida, começou a correr. Quando chegou à estrada principal, seus joelhos tremiam. Seu bairro ficava a pouca distância, mas cada ruído às suas costas a fazia sobressaltar. Ao chegar ao jardim de sua casa, sua mãe estava regando as plantas na varanda. "Lívia, onde você estava?" exclamou sua mãe, surpresa ao ver o rosto pálido da menina. "Você está cheia de poeira. O que aconteceu?" Lívia correu para os seus braços, soluçando. "Mamãe, havia gente ruim no lago." Ela soluçou. "Eles machucaram uma senhora com um bebê e também havia uma mulher em um carro preto." Sua mãe se agachou, confusa. "Querida, devagar.
O que você quer dizer? Que gente? Os das motos barulhentas, disse Lívia com a voz trêmula. Eles a empurraram, chutaram o carro dela. Eu vi tudo. Sua mãe acariciou seu cabelo. Você provavelmente viu alguns rapazes brincando de forma bruta, meu amor. Ninguém faria isso em plena luz do dia. Mas eu vi, insistiu Lívia. Suas pequenas mãos apertaram com força o ursinho de pelúcia. E eu vi uma cobra no pescoço do homem, como um desenho. E o carro tinha pintura preta brilhante e estes números aqui. Ela desdobrou o papel e apontou para a escrita borrada. Caiu na estrada. Sua mãe franziu a testa. Onde você encontrou isso? No chão, o vento quase o levou. A mulher olhou para o papel. Cheirava a perfume. E, de fato, tinha uma marca vermelha no canto. Não parecia ser fruto da imaginação de uma criança. Tudo bem, ela disse com voz suave. Vamos te limpar primeiro e depois ligaremos para a delegacia de polícia para contar o que você viu. Lívia assentiu, embora seus olhos ainda estivessem arregalados. Os homens maus virão para cá? Não, querida, não virão. Naquela noite, enquanto Lívia dormia, sua mãe ficou na sala segurando o papel dobrado. Os números sob a mancha de batom pareciam ser 7QK2. Ela os digitou no telefone, pensando que não significavam nada. Mas, ao pesquisar no registro local, o número coincidia com um SUV preto registrado em nome de Vanessa Mendes, um nome que ela já tinha visto antes no jornal local. Corretora de imóveis, rica, intocável. O estômago dela se encolheu. Ela apagou a tela e sussurrou para si mesma. O que foi que a minha filha viu hoje? Enquanto isso, no hospital, Amélia se recuperava do choque. Um transeunte a tinha encontrado e chamado por ajuda. Ela tinha contusões nos braços e um pequeno corte. O bebê estava ileso, embora o médico tivesse ordenado que ela permanecesse em observação durante toda a noite. Quando a polícia chegou para pegar sua declaração, Amélia mal conseguia falar. Sua voz tremia. Eles sabiam o meu nome, ela disse. Disseram-no como se tivessem sido enviados por alguém que me conhece. Você se lembra de mais alguma coisa? Perguntou o oficial com suavidade. Uma tatuagem, ela sussurrou. Uma cobra no pescoço de um deles. E acho que vi um carro atrás das árvores. Preto. Os vidros eram escuros demais para ver lá dentro. O oficial assentiu e anotou tudo. Vamos verificar as câmeras perto da saída. Talvez encontremos algo. Mas naquela estrada não havia câmeras, nem testemunhas, exceto uma menina de 6 anos assustada, cuja história ainda ninguém acreditava. Na manhã seguinte, a mãe de Lívia ligou para a polícia. Explicou o que sua filha tinha visto. Os motociclistas, o carro preto, a nota. O agente ouviu atentamente, fez algumas perguntas e prometeu enviar alguém. Ao desligar, ele olhou para seu parceiro. É a mesma área do caso da mulher grávida, ele disse. Ao meio-dia, 2 oficiais visitaram a casa dos pais. Eles pegaram o papel como prova e anotaram cada palavra que a menina contara. Ela falou da tatuagem, das motos e da senhora de lábios vermelhos no carro preto. O oficial mais velho se agachou para olhá-la nos olhos. Você fez o certo, Lívia. Você é muito corajosa. A menina assentiu, com a voz pequena. A senhora dos lábios vermelhos vai para a prisão? Talvez, ele respondeu gentilmente. Mas só se pudermos provar que ela estava lá. Depois que eles foram embora, a mãe de Lívia se ajoelhou ao lado dela e beijou sua testa. Você disse a verdade, ela lhe disse. Isso é o que as pessoas boas fazem. Lá fora, a luz da tarde voltava a brilhar sobre o lago tranquilo. Em algum lugar ao longe, um SUV preto cruzava a cidade, sua motorista sem saber que uma pequena menina agora guardava a verdade que poderia destruí-la.
A manhã seguinte chegou luminosa e tranquila, como se o mundo já tivesse esquecido o que havia acontecido à beira do lago. Mas dentro da delegacia central, o ar parecia pesado. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente sobre filas de mesas cobertas de arquivos e xícaras de café pela metade. Um delegado chamado Samuel Ribeiro, um homem de 40 e poucos anos, de olhar cansado e voz serena, abriu uma nova pasta em sua mesa. O dossiê dizia: Costa Amélia, agressão, suspeitos desconhecidos. Ele revisou o primeiro relatório dos agentes que haviam encontrado a vítima. Havia poucos detalhes, sem pistas claras. Apenas uma mulher grávida, um sedã azul, marcas de pneus e contusões que falavam de violência. A única pista era a descrição parcial de uma tatuagem em forma de cobra. Ribeiro recostou-se na cadeira e suspirou. Em plena luz do dia, ele murmurou, e nem uma única câmera. Do outro lado do escritório, sua parceira, a delegada Clara Souza, deixou uma xícara de café sobre sua mesa. Ouvi dizer que a vítima está estável, o bebê está bem, ela disse, mas ela não se lembra de muito mais. Bom, respondeu Ribeiro, pelo menos alguém teve sorte. Ele abriu o caderno. Vamos revisar a área novamente. Alguém deve ter visto algo. No meio da manhã, eles dirigiam pela estrada do lago. A cena parecia pacífica, quase irreal. A luz do sol cintilava sobre a água e libélulas flutuavam sobre a grama. Era difícil acreditar que 24 horas antes, aquele mesmo lugar havia sido palco do medo. Clara caminhou até a curva onde haviam encontrado o carro de Amélia. Já não há rastros de pneus, ela disse agachando-se. O vento e o tráfego os apagaram. Ribeiro olhou ao redor com atenção. Vamos nos separar. Eles avançaram devagar, com os olhos no chão. Perto da borda do cascalho, um brilho de cor chamou a atenção de Clara. Ela se inclinou e pegou um pequeno pedaço de couro preso sob um arbusto. Era parte de uma luva preta e rígida, com uma tênue mancha vermelha em uma borda. Ela o levantou. Olhe isso. Será batom? Ribeiro pegou a luva e a virou sob a luz. Poderia ser, ou tinta. Ele a cheirou uma vez e assentiu. Perfume e caro. Eles guardaram o objeto em uma sacola de provas. Clara anotou a localização GPS enquanto Ribeiro olhava em direção à água. Não faz sentido, ele disse. Uma luva de motociclista que cheira a perfume, a menos que houvesse mais alguém. De volta à delegacia, a prova foi enviada ao laboratório. O relatório chegou 2 horas depois. A mancha na luva era, de fato, batom. Uma marca de luxo chamada Beijo Carmesim. O mesmo tom aparecia em outro dossiê 6 meses antes, em um caso de disputa doméstica que envolvia uma mulher chamada Vanessa Mendes. Ribeiro franziu a testa diante da coincidência. Que estranho, ele disse. Por que o nome dela aparece novamente? Clara digitou rapidamente no seu computador, verificando os registros públicos. Vanessa Mendes, 32 anos, corretora de imóveis, sem antecedentes criminais, proprietária de um SUV preto em seu nome. Ela levantou os olhos. Adivinha onde ela mora? Não me diga, ele respondeu. A menos de 8 quilômetros da casa dos Costa. Ribeiro fechou o caderno lentamente. Dê-me a placa. Quando o número apareceu na tela, ele o comparou com a placa parcial escrita na nota que a mãe de Lívia Paz havia entregue aos policiais. Os números coincidiam quase completamente. Aí está, ele disse em voz baixa. A menina estava dizendo a verdade. Clara assentiu. Vamos falar novamente com a mãe. Naquela tarde, os 2 delegados visitaram a família Paz. A casa ficava no final de uma rua tranquila ladeada por carvalhos. Lívia brincava na sala com seu ursinho de pelúcia quando eles chegaram. Sua mãe lhes ofereceu café, com as mãos trêmulas.
Ribeiro sorriu gentilmente. Não vamos tomar muito do seu tempo, senhora. Só queremos ter certeza de que entendemos o que sua filha viu. Lívia espiou por trás do sofá. Clara se ajoelhou na altura dela. Olá, Lívia. Ouvi dizer que você foi muito corajosa. A menina assentiu, com a voz mal audível. Eu vi a senhora do carro. Você pode nos dizer como era o carro? Preto e brilhante. Fazia um som suave, não barulhento como as motos. Você viu o rosto dela? Perguntou Clara. Lívia hesitou. Ela usava óculos, mas eu vi os lábios, vermelhos, muito vermelhos. Ribeiro e Clara trocaram um olhar. O detalhe coincidia perfeitamente. A mãe lhes entregou o papel dobrado que sua filha havia encontrado perto da estrada. Ela disse que era importante. Eu não quis jogar fora. Ribeiro o desdobrou com cuidado. A marca de batom era tênue, mas visível. Os números escritos ao lado eram idênticos à placa do veículo de Vanessa Mendes. Ele colocou a nota em uma sacola de provas e disse suavemente: Você fez o certo, Sra. Paz. Finalmente temos algo com o que trabalhar. Depois que os delegados se foram, Lívia sentou-se perto da janela, observando-os se afastarem. Sua mãe a abraçou por trás. Viu, querida? Dizer a verdade ajuda as pessoas. Na delegacia, Ribeiro e Clara arquivaram suas descobertas e solicitaram uma revisão de antecedentes de Vanessa. O relatório voltou limpo, exceto por um detalhe interessante. 2 meses antes, ela havia comprado uma pequena propriedade perto do lago. Quando Clara abriu a vista de satélite, viram que estava bem ao lado da estrada onde o ataque ocorreu. Isso não é coincidência, disse Ribeiro. Ela conhecia aquela rota. Ele olhou para o quadro à sua frente. As fotos do carro de Amélia, a luva, a mancha de batom e a nota com a placa agora formavam um padrão. Ele traçou uma linha entre elas e deu um passo para trás. Clara bateu suavemente sua caneta contra a mesa. Precisamos de um motivo. Por que uma corretora de imóveis contrataria motociclistas para atacar uma mulher grávida? Ribeiro respondeu em voz baixa. Porque ela não era apenas uma corretora de imóveis. Ela era a amante do marido. Como você sabe? Ele pegou um recorte de jornal de uma festa de gala de caridade de 6 meses atrás. Ethan Costa havia comparecido com uma sócia de negócios. A mulher ao lado dele na foto era a Vanessa Mendes, com o mesmo tom de batom que agora estava na sacola de provas. Clara exalou devagar. Então, não foi um ataque aleatório? Não, disse Ribeiro. Foi pessoal. Eles decidiram visitar Vanessa na manhã seguinte. Enquanto isso, enviaram uma cópia das provas para a promotoria e ordenaram vigilância em sua casa. Ao cair da tarde, o sol descia por trás do horizonte da cidade, projetando uma luz alaranjada sobre as janelas da delegacia. Ribeiro olhou o quadro mais uma vez. A foto de Amélia, pálida e machucada, estava no centro. Abaixo, uma frase que ele mesmo havia escrito: encontrar a verdade antes que ela desapareça novamente. Ele fechou o dossiê e murmurou: estamos mais perto. Lá fora, os postes de luz acendiam. Em algum lugar da cidade, Vanessa Mendes servia-se de uma taça de vinho, sem saber que um pequeno pedaço de sua luva e a coragem de uma menina estavam prestes a destruir seu mundo perfeito. A luz da manhã filtrava-se entre as persianas da sala de conferências da delegacia. O delegado Samuel Ribeiro colocou uma pasta fina sobre a mesa. À sua frente estava sentada Vanessa Mendes, impecavelmente vestida com uma blusa branca e uma saia bege, como se tivesse saído de uma revista e não de uma cena de crime. Seu batom vermelho estava perfeito. Suas unhas batiam ritmicamente na xícara de café, um som que preenchia o silêncio entre as perguntas. Clara Souza entrou e ficou de pé ao lado da parede, segurando uma pasta.
Seus olhos não se desviaram de Vanessa. Senhorita Mendes, começou Ribeiro com tom sereno. Obrigado por vir colaborar. Estamos investigando uma agressão ocorrida há 2 dias perto da estrada do lago. A senhora foi vista naquela área. Vanessa sorriu com cortesia. Eu dirijo por lá frequentemente, é um lugar tranquilo. Não podem esperar que eu me lembre de cada viagem. Ribeiro inclinou-se ligeiramente para a frente. A senhora foi vista perto da hora do ataque. Pode explicar por que seu carro ficou estacionado junto ao lago por quase 15 minutos? O sorriso permaneceu, mas seus olhos vacilaram. Tem certeza de que era meu carro? Há muitos SUVs pretos nesta cidade. Ribeiro deslizou uma foto sobre a mesa. Esta foi tirada por uma câmera de trânsito perto da saída da rodovia. A placa de identificação coincide com a sua. Vanessa olhou para a imagem e depois olhou para ele novamente. E daí se eu estava lá? Parei para atender uma ligação. Isso é um crime agora? Clara falou pela primeira vez. Não, não é. Mas contratar um grupo de motociclistas para atacar uma mulher grávida é um crime, não é? Vanessa soltou uma risada breve, embora soasse ensaiada. E vocês baseiam isso em quê? No depoimento de uma vítima traumatizada, Ribeiro manteve a calma. E nos baseamos em provas. Uma parte de uma luva encontrada na cena tinha o seu batom, e uma nota com o seu número de placa foi recuperada por uma menina testemunha. A mão de Vanessa parou sobre a xícara. Ela a deixou lentamente. Vão acreditar em uma criança? Sim, ele disse. Por um instante sua máscara se quebrou. O charme desapareceu do seu rosto, substituído por irritação. Vocês têm ideia de quem eu sou? Ela disse com frieza. Eu vendo casas para pessoas que poderiam comprar este prédio inteiro. Eu poderia fazer vocês serem demitidos com uma única ligação. Clara cruzou os braços. Isso talvez funcionasse antes que a senhora decidisse brincar com a vida das pessoas. Ribeiro abriu a pasta e pegou um pequeno gravador. Ele pressionou play. O som de vozes abafadas preencheu a sala. Era uma gravação do restaurante. A voz áspera de Rex era inconfundível. Tem certeza disso, senhora? É de dia. As pessoas veem coisas. Em seguida, ouviu-se a voz de Vanessa. Suave, fria. As pessoas veem o que querem ver. Certifique-se de que ela se lembre com quem está se metendo. As palavras ficaram suspensas no ar. A expressão de Vanessa não mudou no início. Depois, seus lábios se crisparam e a cor desapareceu levemente de suas bochechas. Ela procurou sua bolsa fingindo calma, mas a voz de Ribeiro a deteve. Deixe-a, ele disse em voz baixa. Clara deu um passo à frente. A senhora disse a ele para assustá-la. Pagou para isso. Podemos provar. Vanessa levantou o olhar, os olhos cintilando. Acha que pode construir um caso com essa gravação? É ilegal. Não vai servir de nada. Ribeiro sorriu apenas. A senhora tem razão em uma coisa. Não é só a gravação. O motociclista que aceitou o trabalho já foi preso. Ele está colaborando. Era uma mentira, mas nenhum dos delegados hesitou. O blefe funcionou. Os olhos de Vanessa se arregalaram o suficiente para mostrar medo. Clara se inclinou. Ele nos contou tudo, inclusive quem o contratou. Você. Vanessa exalou bruscamente, agarrando-se à beira da mesa. Não sabem do que estão falando? Ribeiro manteve a serenidade. Acho que sim. A senhora pagou em dinheiro, em um envelope. Disse a ele para esperar na estrada do lago. E a senhora disse, e cito, ela não pertence à vida dele. Parece familiar? O silêncio preencheu a sala. Vanessa olhou para a mesa, seu reflexo fragmentado na superfície polida. Quando ela falou, sua voz era mais baixa, quase trêmula. Eu nunca quis que a machucassem. Só queria que ela fosse embora. O tom de Clara suavizou um pouco. Que fosse embora como? Para longe do seu casamento ou para longe deste mundo? Vanessa levantou o olhar.
a raiva substituindo a rachadura em sua compostura. Não distorça minhas palavras. Eu não queria que ela morresse. Aquele homem mentiu. Ele só devia assustá-la, não atacá-la. Então, por que a senhora estava lá? Perguntou Ribeiro. A senhora a viu, não viu? Vanessa ficou imóvel. A senhora estava estacionada sob as árvores. Ele continuou. Ficou até que as motos se foram. A menina a viu. Viu a senhora sorrir antes que partisse. A sala pareceu encolher. Os olhos de Vanessa se moviam de um lado para o outro, buscando uma saída. Acha que pode me assustar com histórias de uma menina? Ela disse por fim. Aquela criança não sabe o que viu. Clara colocou uma fotografia sobre a mesa. Mostrava o desenho de Lívia Paz, o carro preto, os lábios vermelhos e a placa. Às vezes, as crianças veem com mais clareza do que os adultos. Vanessa afastou-se da mesa. Isso é assédio. Eu quero meu advogado. Ribeiro assentiu. A senhora o terá. Já ligamos para ele. Ele se levantou, dando por encerrada a entrevista. O agente uniformizado lá fora abriu a porta. Quando Vanessa passou por Clara, ela parou. Vocês não têm ideia de com quem estão se metendo. Clara olhou-a nos olhos. Tem razão. Não tenho ideia de por que uma mulher como a senhora pensou que o medo podia comprar amor. Vanessa saiu, os saltos ecoando no chão de azulejo. A porta se fechou atrás dela e a sala ficou em silêncio. Ribeiro desligou o gravador. Ela está perdendo o controle, ele disse em voz baixa. Clara assentiu. Só precisamos do último elo, algo que a relacione diretamente com o pagamento. Peçamos um mandado para revisar as contas bancárias dela, disse Ribeiro. E a vigiem, ela é do tipo que foge quando sente que as paredes estão se fechando. Lá fora, Vanessa saiu para a luz do sol. O brilho a fez apertar os olhos. Pela primeira vez, sua postura perfeita cambaleou. Ela abriu a porta do carro com as mãos trêmulas, sentou-se ao volante e o segurou com força até que os nós dos dedos ficassem brancos. A imagem do rosto de Amélia surgiu em sua mente, pálido e assustado. Deveria ter sido satisfatório, mas em vez disso, a corroía uma culpa que ela não queria nomear. Ela sussurrou para si mesma. Não podem provar nada. Mas ao se afastar do meio-fio, um carro de polícia a seguiu à distância, com as luzes apagadas, sua presença silenciosa, mas constante. A caçadora havia se tornado a caça, e a investigação estava longe de terminar. O tribunal cheirava levemente a madeira polida e a papel. A luz do sol entrava pelas altas janelas, transformando o chão de mármore em um espelho. Lá fora, os repórteres esperavam com as câmeras prontas, murmurando em voz baixa enquanto as portas se abriam. Dentro, cada assento estava ocupado. Haviam-se passado semanas desde o ataque a Amélia Costa, e agora o caso que começou em uma tranquila estrada do lago havia chegado ao tribunal. O delegado Samuel Ribeiro estava sentado à mesa da promotoria ao lado de Clara Souza. Eles falavam pouco. Tudo o que era necessário já estava no dossiê à sua frente. O promotor distrital, um homem alto de cabelo prateado, ajustou a gravata e olhou para o fundo da sala. Ela está aqui, ele disse em voz baixa. A porta se abriu. Lívia Paz, a testemunha de 6 anos, entrou de mãos dadas com sua mãe. Ela usava um vestido amarelo simples e seu pequeno ursinho de pelúcia. A sala ficou em silêncio. Até mesmo o clique das câmeras parou por um momento. Do outro lado, Vanessa Mendes estava sentada ao lado do seu advogado. Sua maquiagem era impecável, mas seus olhos estavam vazios. A mulher segura que um dia planejou tudo com precisão, agora parecia uma figura de porcelana frágil. Ela evitava os olhares do público, fixando a vista na mesa à sua frente. Amélia entrou em seguida. Seus passos eram lentos, mas firmes.
As contusões haviam desaparecido, substituídas por uma calma serena. Ela se sentou atrás dos promotores, com uma mão sobre a barriga. O filho que ela havia protegido continuava seguro, e isso lhe dava coragem. A juíza, a honorável Rebecca Carter, chamou a ordem. O som do martelo ecoou com força, atraindo todos os olhares. Estado de São Paulo contra Vanessa Mendes. Ela leu em voz alta. Acusação. Conspiração para cometer agressão e intimidação, resultando em lesões corporais. O promotor se pôs de pé. Meritíssima, a promotoria está pronta. O advogado de defesa replicou. A defesa também está pronta. Ribeiro olhou para Lívia, que estava ao lado da mãe perto do estrado das testemunhas. Suas pernas mal tocavam a borda da cadeira. O ursinho descansava em seu colo. Ela parecia pequena na grande sala, mas havia em sua expressão uma calma que nem os adultos tinham. O promotor começou com as primeiras testemunhas. A garçonete do restaurante testemunhou sobre a reunião entre Vanessa e Rex Dalton. Sua voz tremia ao reproduzir a gravação da conversa. O júri ouviu as palavras familiares. As pessoas veem o que querem ver. Ouviu-se a voz de Vanessa pelo alto-falante. Só faça com que ela se lembre com quem está se metendo. Vanessa permaneceu imóvel. Seu advogado se inclinou para sussurrar algo, mas ela não respondeu. Em seguida, a promotoria chamou o delegado Ribeiro. Ele descreveu a luva encontrada na cena, a análise do batom e a nota com a placa recuperada pela menina. Cada prova completava um quadro cada vez mais difícil de negar. Finalmente, o promotor disse: Meritíssima, o Estado chama Lívia Paes ao estrado. A sala se agitou. A juíza sorriu gentilmente para a menina. Senhorita Paes, por favor, aproxime-se. Lívia olhou para sua mãe, que apertou sua mão com força para lhe dar ânimo. Em seguida, caminhou até a cadeira de testemunha, com o ursinho de pelúcia ainda nos braços. O oficial de justiça a juramentou com um sorriso amável, como se ela fosse de cristal. Você promete dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade? Sim, respondeu Lívia, com a voz pequena, mas clara. O promotor se inclinou um pouco para ficar na sua altura. Lívia, você pode nos contar o que viu naquele dia à beira do lago? A menina hesitou por um momento, olhando para Vanessa, que evitava devolver o olhar. Eu estava procurando meu gato, disse Lívia. Ele correu para a floresta. Eu vi umas pessoas em motos. Eles machucaram uma senhora com um bebê. Ela caiu. E depois eu vi um carro preto, brilhante e silencioso. Como os dos filmes, estava debaixo das árvores. Você viu quem estava dentro? Lívia assentiu devagar. Uma senhora. Ela tinha os lábios vermelhos. Olhou e depois foi embora. O promotor lhe mostrou uma foto. Você vê essa pessoa aqui hoje? Lívia apontou para a mesa de defesa. É ela. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Vanessa se levantou rapidamente. Protesto, meritíssima. A testemunha é uma criança, pode estar enganada. A juíza respondeu com calma. Protesto negado. O júri decidirá a credibilidade. O promotor continuou. Lívia, como você sabe que era a mesma mulher? Porque eu vi a marca vermelha, disse Lívia, no papel que voou do carro dela. Cheirava bem como flores. Ela olhou para o seu ursinho de pelúcia. Eu o peguei para que o vento não levasse. O promotor assentiu e se virou para o júri. Aquele papel continha parte da placa da senhorita Mendes e o batom dela. Foi encontrado exatamente onde a testemunha indicou. A mãe de Lívia observava da galeria, com lágrimas silenciosas no rosto. O promotor disse suavemente. Obrigado, Lívia. Você foi muito corajosa. A juíza sorriu com ternura. Pode descer, querida. Quando a menina voltou aos braços da mãe, a sala permaneceu em silêncio. Até mesmo Vanessa parecia afetada. Sua mão tremeu ao pegar um copo de água.
O promotor apresentou a última prova. Meritíssima, o Estado apresenta os registros financeiros da acusada, que mostram um saque em dinheiro coincidente com o pagamento a Rex Dalton 2 dias antes do ataque. A defesa tentou objetar, mas a juíza permitiu. Os documentos falavam por si. Ao iniciar os argumentos finais, a voz do promotor era firme. Isso não foi um acidente, não foi um ato aleatório. Foi um plano deliberado realizado por alguém que acreditou que o dinheiro podia silenciar outra mulher. Mas a justiça não se compra. O advogado de Vanessa pediu clemência, alegando que o medo, não a maldade, havia guiado sua cliente, mas o dano já estava feito. Após uma longa pausa, a juíza olhou para a acusada. Senhora Mendes, deseja dizer algo antes da sentença? Vanessa se pôs de pé lentamente. Pela primeira vez, sua voz era apenas um sussurro. Eu nunca quis machucá-la. Só queria sentir que eu significava algo para alguém. Seus olhos se dirigiram para Ethan Costa, sentado no fundo, pálido e em silêncio. Ele não conseguiu sustentar o olhar dela. A juíza assentiu uma vez. A intenção não apaga as consequências. O martelo bateu. Culpada. Um murmúrio percorreu os presentes. Vanessa desabou na cadeira, sua postura perfeita desaparecida. O oficial de justiça se aproximou para escoltá-la. Ao passar pelo assento de Amélia, seus olhares se cruzaram. Amélia não parecia brava. Apenas cansada, ela sussurrou. Acabou. Lá fora, os repórteres gritavam perguntas com os microfones levantados. Mas dentro, a sala voltou a ficar em silêncio. Lívia pegou a mão da mãe enquanto observavam a polícia levar Vanessa algemada. A luz do sol entrava pela janela, quente e brilhante sobre o seu rosto. A justiça, finalmente, havia encontrado sua voz. A chuva caiu na manhã seguinte, leve e constante, banhando a cidade de cinza. Caminhonetes de notícias se alinhavam na rua em frente ao tribunal, com suas antenas apontando para as nuvens. O veredito havia se espalhado por todas as emissoras durante a noite. As manchetes brilhavam em telas de cafeterias e saguões de escritórios. Vanessa Mendes declarada culpada em caso de agressão contra a gestante. Dentro do centro de detenção, Vanessa estava sozinha em uma sala de espera. Seu cabelo, antes perfeito, caía solto ao redor do rosto. O batom vermelho que tinha sido sua marca registrada não estava mais lá. Ela parecia menor, com as costas curvadas, como uma escultura que começava a rachar. Um guarda abriu a porta. Seu advogado está aqui. Ela não respondeu de imediato, depois assentiu fracamente. O Sr. Klein, seu advogado, entrou e fechou a porta. Ele deixou uma pilha de papéis sobre a mesa metálica. Ela será transferida para a prisão do condado ao meio-dia, ele disse sem emoção. A voz de Vanessa soou rouca. Pensei que iríamos apelar. Ele suspirou. Podemos entrar com um recurso, mas com essas provas ela cumprirá a pena de qualquer forma. Aconselho-a a pensar em cooperar. Os promotores querem saber como ela pagou os motociclistas. Se ajudar a encontrar Rex Dalton, podem reduzir sua sentença. Seus olhos se levantaram lentamente. Ele desapareceu. Então encontre-o, disse Klein. Foi a senhora quem o contratou. Vanessa não respondeu. Ela olhou para as suas mãos, lembrando-se do envelope que havia deixado sobre aquela mesa do restaurante, o som das notas sendo contadas. Essa única decisão havia reduzido sua vida a cinzas. Do outro lado da cidade, Amélia Costa estava em sua sala, envolta em um cobertor macio. O bebê se movia sob sua mão. O som da chuva contra a janela era tranquilizador. Pela primeira vez em meses, ela sentia paz. Sobre a mesa estava o jornal do dia. Aberto na manchete sobre a condenação de Vanessa. Ela não queria lê-lo novamente,
mas seus olhos pararam em uma linha no final. A vítima, agora com 8 meses de gravidez, recusou-se a fazer declarações. Amélia sorriu levemente. Não há mais nada a dizer. Ela sussurrou. Seu irmão, Davi, bateu na porta antes de entrar. Ele trazia uma caixa de mantimentos e um pequeno buquê de lírios. Você está em todas as emissoras, ele disse, deixando as flores. Você lidou com isso com muita calma. Eu não teria conseguido. Amélia balançou a cabeça. Não sei se foi calma ou exaustão. Ele se sentou na frente dela. Quando aquela menina testemunhou, pensei que o júri iria desabar. Ela é a razão pela qual a justiça funcionou desta vez. Sim, disse Amélia suavemente. Às vezes, as vozes mais pequenas são as mais fortes. Ela se recostou e fechou os olhos. Seus pensamentos voltaram para a estrada do lago, para o calor do pavimento sob suas mãos, para o som dos motores se afastando. Não a atormentava mais. Agora era apenas uma lembrança, uma que finalmente havia encontrado seu fim. No departamento de polícia, o delegado Samuel Ribeiro terminava de escrever seu relatório. Clara Souza lhe entregou uma pasta com os documentos finais. Os motociclistas não apareceram desde o julgamento, ela disse. Emitimos mandados de prisão. Cedo ou tarde, eles cairão. Ribeiro assentiu. Sempre caem. Ele colocou o último relatório no dossiê, selou-o e escreveu uma última linha no final da página. Caso resolvido. Justiça cumprida. Clara olhou para ele. Alguma vez você pensa em quão perto estivemos de perder este caso? O tempo todo, respondeu Ribeiro. Se aquela menina não tivesse falado, ainda estaríamos perseguindo fantasmas. Ele se aproximou da janela e observou a chuva escorrer pelo vidro. Sabe o que ainda me faz pensar? Ele acrescentou. Vanessa acreditava que tinha o controle. Dinheiro, beleza, charme. Mas uma menina assustada a viu exatamente como ela era. Clara sorriu levemente. As crianças veem a verdade antes que os adultos aprendam a ignorá-la. Naquela tarde, os delegados visitaram a casa dos pais. Lívia estava desenhando na mesa da cozinha, com seu ursinho de pelúcia ao lado. Ao vê-los, correu para eles com um sorriso. A senhora Má foi para a prisão? Perguntou. Ribeiro se agachou na sua altura. Sim, foi. E você ajudou isso a acontecer. A mãe de Lívia estava atrás, com os olhos cheios de gratidão. Obrigada, delegados. Não acho que ela compreenda totalmente o que fez. Ribeiro olhou para a menina. Não importa. O que você fez foi corajoso, e isso é o suficiente. Ele lhe entregou um pequeno chaveiro em forma de placa. Isso é para você. Um lembrete de que dizer a verdade te torna forte. O rosto de Lívia se iluminou ao recebê-lo. Posso mostrar para minha professora? É claro, disse Ribeiro. Ela ficará muito orgulhosa de você. Quando eles partiram, a chuva havia cessado. O sol abria caminho entre as nuvens, tingindo de ouro as ruas molhadas. Naquela mesma noite, em uma pequena cela, Vanessa se sentou perto da janela estreita, olhando a luz se desvanecer atrás das grades. Ela ouvia vozes no corredor, risadas dos guardas, o tilintar das chaves. Ela pegou o cobertor fino dobrado em sua cama e o envolveu sobre os ombros. O mundo lá fora continuava em movimento. A empresa de Ethan Costa publicou um comunicado cortando todo vínculo com ela. A mídia a chamava de a mulher que tentou comprar a vingança. Os investidores se retiraram, e sua reputação desmoronou junto com a dela. Ethan permaneceu em silêncio, sem desculpas, sem visitas. O homem por quem ela havia destruído sua vida lhe tinha dado as costas completamente. Vanessa tocou seus lábios, ainda tingidos daquele tom carmesim que ela uma vez acreditou ser sua armadura. Agora, parecia pintura sobre porcelana quebrada. À meia-noite ela sussurrou na escuridão. Eu só queria ser amada.
Sua voz falhou, pequena e áspera. Na casa de Amélia, o relógio marcava o tempo em silêncio. Ela não conseguia dormir. A tempestade havia passado, e a luz da lua entrava entre as cortinas. Ela caminhou até o quarto do bebê, que Davi havia ajudado a pintar de azul claro. O berço estava pronto, com cobertores macios. Sobre a prateleira, um pequeno ursinho de pelúcia, igual ao de Lívia. Ela sorriu com ternura. Você a conhecerá em breve. Ela sussurrou para o filho por nascer. Ela é o seu anjo da guarda. Uma única lágrima escorreu pela sua face, mas não era de tristeza. Era de alívio. Pela manhã, os noticiários seguiram com outras histórias. O mundo voltou sua atenção para outra parte. Mas para aqueles que o haviam vivido, a lição permaneceu. Amélia ficou perto da janela, olhando a rua tranquila. O mundo voltava a parecer seguro. O lago, a luz do sol e o vento voltavam a pertencer a ela. Às vezes, a justiça não ruge. Às vezes, ela chega em silêncio, através da coragem de uma menina e da força de uma mulher que se recusou a se quebrar. O sol nasceu quente e dourado sobre a estrada do lago, o mesmo lugar onde uma vez reinou o medo. Agora, meses depois, o ar parecia diferente. As árvores estavam mais verdes, a estrada recém-pavimentada. O mundo havia se limpado, sem deixar rastro da violência que uma vez o marcou. Amélia Costa estava à beira do lago, com sua recém-nascida aninhada contra o peito. O bebê dormia placidamente, suas respirações suaves, subindo e descendo como as ondas da água. Amélia sorriu com ternura. O som da brisa matinal era suave, carregando o aroma do pinho e da luz do sol. Ela havia retornado àquele lugar, não por dor, mas por encerramento. Por tanto tempo, aquela estrada havia vivido em seus pesadelos. Ela queria que a primeira lembrança de sua filha começasse onde a dela quase havia terminado. Seu irmão, Davi, esperava ao lado do carro, olhando-a com orgulho tranquilo. Tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou. Amélia assentiu. Sim, preciso vê-lo sob a luz novamente. O lago brilhava sob o sol. Cada reflexo a lembrava de que a vida, como a água, podia se agitar, mas nunca se quebrar para sempre. Ela sussurrou para seu bebê. Vê aquela luz? É por isso que lutamos. Enquanto caminhava em direção ao pier, ouviu risadas. Ela se virou e viu um carro pequeno estacionar ao lado da calçada. Uma mulher desceu, de mãos dadas com uma menina. Era Lívia Paz, com uma jaqueta rosa e suas sandálias favoritas. Ela carregava seu ursinho de pelúcia, com a pelagem um pouco mais gasta, mas os olhos de botão ainda brilhantes. Sua mãe cumprimentou Amélia de longe. Amélia sorriu amplamente. Você veio, ela disse ao se encontrarem perto da água. Lívia sorriu com timidez. Mamãe disse que a senhora queria me ver. Sim, respondeu Amélia. Eu queria agradecer a você de novo. Ela se inclinou um pouco para olhá-la nos olhos. Você foi muito corajosa naquele dia. A mãe de Lívia assentiu. Ela ainda fala sobre isso. A polícia veio no mês passado para agradecer a ela novamente. Lívia abraçou seu ursinho. Fico feliz que a senhora Má não possa machucar mais ninguém. Amélia olhou para seu bebê, que se moveu suavemente em seus braços. Graças a você, minha filha está viva. Graças a você, houve justiça. Lívia olhou para o bebê e sorriu. Ela é muito pequena. Sim, disse Amélia, rindo suavemente. Você quer segurá-la? Os olhos de Lívia se arregalaram. Posso? Claro que sim. Amélia colocou cuidadosamente o bebê nos braços de Lívia. O rosto da menina mudou. A surpresa e a ternura se refletiram em sua expressão, enquanto observava o pequeno ser adormecido. Ela está quentinha. Ela sussurrou. Sim.
disse Amélia. Esse calor é vida e você ajudou a protegê-la. O momento ficou suspenso na luz dourada, suave e perfeito. Até mesmo o vento pareceu parar. O mundo, por um instante, se sentiu em equilíbrio. Elas passaram a manhã perto da água. Lívia jogou migalhas de pão para os patos, enquanto Amélia conversava com a mãe dela sobre o quanto tudo havia mudado. Eu costumava acordar todas as noites ouvindo motores, confessou Amélia. Mas agora, quando penso naquele dia, não vejo mais medo. Eu vejo coragem. Eu a vejo a você. A mulher sorriu. As crianças têm uma maneira de ver a luz, mesmo quando os adultos não conseguem. Quando o sol subiu mais alto, o grupo se sentou em um banco em frente ao lago. Davi tirou algumas fotos, capturando a paz que havia substituído o caos. O bebê acordou, bocejando suavemente. Amélia beijou sua testa. Você crescerá sabendo a verdade, ela disse em voz baixa, que há pessoas boas, mesmo quando o mundo parece escuro. Ao longe, o som fraco de uma motocicleta foi ouvido e se desvaneceu pela estrada. Por um segundo, o corpo de Amélia ficou tenso, mas depois ela respirou tranquila. Era apenas um som agora, não mais uma lembrança a ser temida. Ao meio-dia, decidiram ir embora. Antes de entrar no carro, Lívia se virou para Amélia. Posso vir de novo? Amélia sorriu. Quando quiser, o lago sempre estará aqui. Enquanto se despediam, o reflexo do sol brilhou sobre o capô do carro de Amélia. Ela parou antes de partir, olhando mais uma vez para a curva da estrada onde tudo havia começado. Não parecia mais perigosa, parecia comum. E isso, ela compreendeu, era a maior vitória. Naquela tarde, o delegado Ribeiro passou pela casa de Amélia. Estava fora de serviço, de jeans e uma jaqueta azul marinho, em vez de sua habitual gravata. Ele lhe entregou um envelope do departamento. É uma carta de agradecimento e algo mais, ele disse. Dentro havia uma pequena placa gravada com seu nome. Por coragem e perseverança diante da adversidade, Amélia conteve as lágrimas. Eu não fiz nada heróico. Ribeiro sorriu levemente. Você sobreviveu. Às vezes isso é mais heróico do que qualquer outra coisa. Ela lhe agradeceu e o convidou a entrar para tomar café. Eles falaram brevemente sobre Lívia, o julgamento e que o recurso de Vanessa havia sido rejeitado. O delegado deixou sua xícara e ficou pensativo. Sabe, ele disse, casos como este me lembram por que eu faço este trabalho. As pessoas pensam que a justiça é sempre dramática. Na maioria das vezes, é apenas silenciosa. Como hoje, Amélia sentiu. O silêncio é bom. Quando ele se foi, o bebê dormia novamente em seus braços. A casa cheirava a café e ar de primavera. Pela janela, a luz do sol tocava tudo o que podia alcançar, derramando-se sobre o chão, o berço e as paredes azuis. Ela se sentou na cadeira de balanço e olhou para sua filha. Você chegou a um mundo que pode ser cruel, ela sussurrou, mas você aprenderá que a bondade sempre encontra o caminho de volta. Lá fora, a tarde se estendia quente e dourada. Crianças brincavam nos quintais próximos, suas risadas flutuando pela janela aberta. Um cachorro latia ao longe. A vida continuava, simples e livre. Amélia fechou os olhos por um momento, deixando que a paz a envolvesse. Ela ainda podia ver o sorriso de Lívia. Ainda podia ouvir sua pequena voz dizendo as palavras que mudaram tudo. Eu vi a Senhora dos Lábios Vermelhos. Essa verdade, pronunciada por uma menina, havia transformado o medo em justiça e a dor em paz. Quando o bebê se moveu novamente, Amélia olhou para o céu e sorriu. Você crescerá na luz, ela disse suavemente, e eu me certificarei de que você nunca se esqueça de quão poderosa a honestidade pode ser.
A câmera da memória parou na cena. Uma mãe, uma filha e o reflexo do sol sobre a água tranquila lá fora. O som do vento sussurrava pela janela aberta, trazendo uma sensação de encerramento. O passado finalmente havia encontrado sua paz. E sob o sol brilhante, elas também.